Falando das exportações, segunda-feira é dia de divulgação dos dados da balança comercial. Até a segunda semana deste mês, a balança registrou um superávit de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. O saldo no mês positivo de 4 bilhões e 300 milhões. E no ano, o saldo positivo já perto de 50 bilhões de dólares. E sempre que temos esses dados, João Pedro Cuti Dias comenta também. João Pedro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? São números bons, né? 50 bilhões de dólares superávit. O setor, essa turma que está assistindo a gente são os grandes responsáveis. É o único, né? Que vai tem petróleo, papel. E minério de ferro que pesa um pouco também, né? Mas basicamente é o setor do agronegócio. Vamos ver como é que ficaram as exportações? Foram 10 dias úteis até a segunda semana deste mês. A gente começa com a carne bovina in natura. Não falamos aqui da carne industrializada, nem miúdos, mas apenas a carne natural. Na primeira coluna, MD é a média diária, 7.660 toneladas. Como foram 10 dias úteis, 76.600 toneladas no acumulado. E, João Pedro, por que nós tivemos uma queda de 3,7%? Antes de você responder, eu vou passar o preço. O preço da tonelada caiu também, na comparação com julho do ano passado. A queda foi de mais de 26%. Um ano atrás, a tonelada estava em 6.549 dólares. Agora, 4.834 dólares. É pouco menos de 2.000 dólares de diferença, ou essa baixa aí, João Pedro, de 26%. Bom, são dois fatores, né, Dedé? A China é que está pressionando esse preço? Com certeza. A China hoje, junho foi a grande compradora, mais de 50% foi o mercado chinês. A informação que nós temos é que há uma pressão muito grande dos importadores chineses para reduzir o preço e conseguiram. Você vê uma redução de mais de 26%. Só que você associa a redução do preço em dólar e a queda do valor do dólar em relação ao real. Em junho do ano passado o dólar estava 5,30, nós estamos falando hoje do dólar de 4,80. Praticamente quase 10% de valorização do real em relação ao dólar. Então você vê a conversão em reais caiu muito. Aparentemente parece que esse mês, do segundo semestre, é o mês que se mais vende carne. Se pegar o histórico das exportações, sempre no segundo semestre é maior a venda do que no primeiro. O que está acontecendo agora, no início do segundo semestre? Aparentemente é uma queda de braço entre exportadores e importadores, porque lá na China falam que eles querem reduzir o preço da carne. Já conseguiram, porque veio de 6.000 e pouco do ano passado e veio para 4.800, né? E então associa isso à questão da questão cambial, da valorização do real, você aperta muito o produtor brasileiro. Acho que a oferta de animais também, padrão China, deve estar reduzida. E a procura por novilhas tem sido grande também, né, João Pedro? O ágio para o arroba da novilha está maior até em São Paulo do que o ágio para o boi. A novilha é aquela questão do ciclo, né? Até 2019, até 2021, a novilha valia mais no campo do que no gancho. Hoje ela vale mais no gancho, voltou o valor dela. Ela é um animal que é fácil, bem mais fácil de você botar peso nela, de você terminar ela. E o criador, ele tem a opção, ele vai vender vaca ou vai vender novilha. Já que o preço do bezerro caiu muito, né? Você vê o preço do bezerro, caiu mais de R$1.000 se você comparar com mais de um ano atrás. Então ele tem que vender novilha, vender fêmea. A novilha é procurada, a vaca não é tanto. Porque a vaca, hoje, os grandes compradores de carne brasileira, na exportação, eles são os Estados Unidos, alguns países árabes que compram carne de fêmea, né? Ao passo que a China dá uma certa preferência ou para animais novos, precoces, menos de 30 meses, mais para macho e também para novilha. Frango segue muito bem também. Vamos ver o que o Brasil exportou até a segunda semana de julho.
quase 21.500 toneladas por dia útil. Nos 10 dias, as exportações acumuladas de carne de frango já chegam a 214 mil toneladas, alta de 20% na comparação à média exportada em julho do ano passado. 20% de alta. Julho do ano passado já estava bom. Agora, melhor ainda, com 20% de alta, João Pedro. E felizmente, até porque o Brasil segue com o status de livre de influenza aviária, o Brasil continua processando carne aqui dentro, consumo aqui dentro e exportações em alta no mercado internacional. Se você olhar as exportações acumuladas de janeiro a junho, estamos falando de 2.450.000 toneladas de frango, né? Então, se você projetar isso para o segundo semestre, nós estamos falando perto de 5 milhões de toneladas de frango. Então, o Brasil se destaca hoje no mercado internacional como um grande exportador de carne de aves. E você bem realçou, né? A questão nossa hoje, nós não temos nenhuma restrição em função da questão sanitária. Então, sanitária, nós estamos indo muito bem, obrigado. O único problema é algum caso isolado, normalmente, de animais silvestres. Teve um caso de galinha de fundo de quintal, agora em Santa Catarina, até já divulgamos aqui. Por enquanto, não sabemos se houve alguma reação, como aquela do Japão, que deixou de comprar carne de frango, produtos avícolas do Espírito Santo, onde surgiu o primeiro caso de um pato numa área livre. Então, o Japão suspendeu temporariamente as importações, sem sequer comprar 1 quilo de qualquer produto do Espírito Santo. Foi uma precaução, muita gente fez críticas. A BPA, a Associação de Proteína Animal, que reúne frangos e suínos, as indústrias, fez críticas e agora, nesse segundo caso de Santa Catarina, não tivemos, pelo menos não tenho a informação, de alguma restrição temporária como foi aquela do Japão. Santa Catarina é um dos estados líderes na exportação de produção e exportação de carne de frango, né? De carne de avícola. O modelo deles lá, a integração muito forte em Santa Catarina, e isso aí criou uma classe média rural. Do ponto de vista social também é muito importante isso. Criou uma classe média rural em Santa Catarina com a criação de aves. Vamos ver, tomara que não aconteça nada, que não haja nenhum problema de embargo. Suíno, Brasil exportou até a segunda semana deste mês 4.770 toneladas. Foi bem também. No acumulado em 10 dias, 47.700 toneladas, alta de 14% em relação à média de julho do ano passado. Aí também a China tem papel importante, mesmo que a China recuperou grande parte da produção dela, hoje na faixa de 50 e poucos milhões de toneladas, ainda ela acho que deve ser o maior importador de carne suína nossa, né? Também a mesma coisa, você não teve nenhum caso de peste suína africana no Brasil, então isso também ajuda muito no mercado. E o Brasil tem uma tecnologia de produção de suínos top, as melhores do mundo nós temos aqui, genética, manejo, e nós temos duas coisas que pesam na produção de suínos, que é o milho e o farelo de soja. Esses dois são quase 70% do custo de produção, né? Então, o milho houve uma depreciação muito grande, a gente vai comentar depois na exportação, e o farelo de soja também, acompanhado os preços da soja caíram. Então, você vê a alimentação, qualidade e a estrutura que nós temos de frigoríficos modernos, permite que a gente vai chegar possivelmente a mais de 1 milhão de toneladas de carne suína exportada esse ano. E atendendo também o mercado interno, porque hoje você encontra cortes de suíno, você que é um bom mineiro deve gostar de uma costelinha de suíno, né? Sem dúvida. Encontra no supermercado, encontra em açougue, e carne de qualidade muito boa, né? Excepcional. Os grãos agora, começando com a soja, que foi o destaque. Até a segunda semana, 623.400 toneladas por dia. O Brasil já exportou até agora 6.233.000 toneladas, com alta, João Pedro, de mais de 74% em relação ao ano passado. O problema todo é o seguinte, Zé. Nós temos uma safra de 154, 155 milhões, nós temos que exportar 97 milhões para
para não ficar um estoque de passagem muito alto. Nesse ritmo, se não continuar nesse ritmo, vamos chegar a 12 milhões até o fim do mês, esse mês de julho. Era um mês que já havia uma queda nas exportações até então. O ano passado, nós exportamos durante todo o ano 74 milhões, durante todo o período, de janeiro a dezembro. Agora, esse ano, se nós chegarmos a 12 milhões, nós vamos superar o ano passado já, com 76. Mas mesmo assim, falta 20 milhões ainda para chegar aos 96, que é o número que a ANEC e outros falam que o Brasil teria que exportar. O problema todo é o seguinte, aí vem a segunda questão, logo em seguida, que é o milho. Os nossos portos não têm condições de receber simultaneamente milho e soja. O ano passado já milho era bastante expressivo a exportação em julho. Esse ano não, vou mostrar a tela para te combinar, para conversar a respeito do milho. Vamos ver o milho então? O que o Brasil exportou até a segunda semana de julho? 117.800 toneladas nos 10 dias, 1.178.000 toneladas e queda, João Pedro, queda de perto de 40% em relação a julho do ano passado, a média de julho do ano passado. O ano passado nós exportamos quase 4 milhões e 200 em julho. Então, esse ano, por que nós estamos exportando? Nós temos uma super safra. Já tem consultorias falando que a segunda safra vai dar 105 milhões de toneladas. Ou seja, o Brasil teria uma produção acima de 130 milhões. E a previsão de exportação, para não ficar um grande excesso no mercado interno, seria de 50 milhões de toneladas. Nesse momento, nós estamos falando, se nós continuarmos nesse ritmo, 3 milhões e pouco agora em julho, nós chegaremos a 13 milhões de toneladas, ou seja, falta 37 milhões para completar os 50 que era previsto. 37 de milho. Por que o milho exporta menos? Porque a soja vale o dobro. A soja vale 495 dólares. E está ocupando maior espaço nos portos também, por enquanto. Mas vale mais, então o pessoal dá preferência para exportar soja. O milho vale a metade da soja. A soja vale 495, o milho vale 245. Então, aonde está sendo exportado, eu creio que a grande parte vai ser para os portos do norte do Brasil. Barcarena, no Pará, São Luís, o Rio Amazonas. Por quê? Porque dá condições de chegar a um preço competitivo no porto. Aqui nos portos do Sul, Santos, Paranaguá e tal, até você viu o comentário anterior, nossa participação, lá no Sul está exportando soja para o Sul. Não é soja gaúcha, é soja que foi produzida ou no Paraná, porque não tem, os portos não estão tendo condições de chegar, no caso da soja, desse ritmo que estão prevendo para esse mês, 12 milhões, eles não têm condições de exportar. Então arrumando tudo que é porto para exportar. Só que aí o milho fica no segundo plano.